Os ímpios que me oprimem, de J. S. Braithwaite, do jornal Sentinel de Ciência Cristã, de 23 de outubro de 1909. Tanto já se escreveu sobre a obra de cura da ciência cristã e de tempos em tempos o ceticismo surge, apesar de todas as evidências, mesmo que alguém tenha ressuscitado dos mortos. Que talvez seja permitido abordar brevemente um aspecto que para muitos carrega uma mensagem de esperança ainda maior do que a promessa de saúde física e perfeita. Refiro-me ao grande problema da vida, como conviver com o próximo, como amar o que é desagradável, como suportar o insuportável. Que a ciência cristã resolveu e continua resolvendo essas questões é melhor comprovado pela visão de rostos felizes que qualquer reunião de cientistas apresenta. Nota-se também que não há nada de forçado ou artificial nessa alegria de semblante, pois quem a possui a exibe como alguém que tem direito a ela. Quando o cristianismo foi ensinado ao mundo pela primeira vez, seus alunos receberam poder sobre todo o poder do inimigo e foram instruídos de que nada, de forma alguma, deveria lhes causar dano. Se um homem acreditasse nisso hoje, naturalmente teria um semblante feliz. E ainda mais se tivesse observado a advertência para não se vangloriar por isso, mas sim porque seu nome estava escrito no céu. A satisfação alcançada. O objetivo pelo qual a maioria de nós se esforça é a satisfação, mas nem todos concordamos sobre os melhores meios para atingi-la. Nenhum de nós a alcançou completamente e muitos estão apenas se escondendo ou tentando se esconder da intensa insatisfação consigo mesmos e com o mundo como o encontram. Quanto a mim, disse o salmista, contemplarei a tua face em justiça. Eu estarei satisfeito quando eu acordar com a tua semelhança. Salmo 17. Diante dele estava o ideal verdadeiro e claro, e a conquista, ele percebeu, estava em despertar da personalidade imperfeita e ilusória que lhe causava tantos problemas. Os ímpios que me oprimem, meus inimigos mortais que me cercam, e assim por diante. Todos nós somos, em maior ou menor grau, oprimidos pelos ímpios e cercados pelos inimigos mortais. Mas Mary Baker Eddy apontou aos seus seguidores que esses mesmos perseguidores não são pessoas, mas pensamentos. Um fato que, uma vez revelado, pode ser comprovado por si mesmo. A adesão a um ideal é um meio seguro de atrair um bombardeio desse tipo de inimigo. E a força desse bombardeio varia em proporção à pureza do ideal. Novamente, não são as pessoas, mas os pensamentos. E lembremos-nos de que qualquer coisa de fora não pode contaminar, mas os maus pensamentos que vêm de dentro, estes sim, contaminam. O cientista cristão não está de modo algum isento desse bombardeio, mas é fortalecido pela clareza com que seu ideal lhe foi apresentado pela sua líder. Ele certamente encontrará coragem e inspiração no fato de que seu ideal, longe de prejudicar o outro, deve beneficiar a todos, particularmente aqueles com que ele entra em contato, se for honesto em seu trabalho. No passado, muitos pensaram que o único caminho que lhes restava era se retirar completamente da sociedade humana e passar a vida em silenciosa contemplação do seu ideal. Se alguma vez tivessem sido ensinados a ver seus inimigos ou perseguidores como pensamentos, jamais teriam sido aprisionados
por uma visão tão limitada. É estranho que um modo de vida tão completamente em desacordo com os ensinamentos do Mestre tenha encontrado terreno fértil entre os adeptos do cristianismo. Aquele que disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura", certamente não ensinava o isolamento e a reclusão como o caminho para a perfeição. Talvez achemos difícil, até mesmo impossível, conviver com A, pois sua mera presença no mesmo ambiente exerce uma influência negativa sobre o nosso espírito, enquanto que B, cujo jeito amigável e pensamentos afáveis parecem revelar o melhor de nós, é bem diferente. Naturalmente, gostamos mais de B do que A, mas provavelmente ganharemos mais com A do que com B, pois A nos revelará nossas próprias falhas, o que B jamais faria por medo de nos ferir os sentimentos. Ninguém pode se dedicar ao estudo da ciência cristã sem começar a despertar desse sonho, onde a felicidade e a perfeição parecem ser influenciadas por pensamentos de A e B, seus vizinhos, e onde o homem real e seu verdadeiro próximo são governados por uma só mente, pensando, sendo e fazendo o bem. Ver isso com clareza é se libertar do medo da influência de A ou mesmo de B e desfrutar de uma convivência mais independente com toda a humanidade. O autor dificilmente conhece algo pelo qual seja mais grato do que essa mudança de ideia sobre quem ou o que é o seu próximo e em que direção reside o seu dever para com ele. Devo libertá-lo da crítica e do desprezo, assim como eu gostaria de ser libertado, e assim deixá-lo livre também para despertar a semelhança divina. Não adianta tentar organizar o inferno e transformá-lo em um paraíso. E quando um homem vê que os habitantes do inferno são seus próprios pensamentos mesquinhos e odiosos, ele perceberá que eles não podem ser salvos, mas devem ser abandonados se ele quiser algum dia provar o paraíso. A Sra. Ed, em Ciências e Saúde 481, nas hipóteses humanas, primeiro assumem a realidade da doença, do pecado e da morte, e depois assumem a necessidade desses males, devido à sua reconhecida realidade. Esses vereditos humanos são os causadores de toda a discórdia. Corrigir esse tremendo erro é a mensagem da ciência cristã hoje. Há muito tempo, ao descrever o ideal que ele previa como o objetivo final da humanidade, Agostinho enfatizou particularmente duas condições de pensamento como pertencentes ao estado que chamamos de céu: contentamento e liberdade para escolher o certo. Ele disse: junto com o seu dom, maior ou menor, cada um receberá esse dom adicional do contentamento, se não desejar mais do que tem. O livre-arbítrio também será ainda mais verdadeiramente livre, porque, libertado do prazer em pecar, poderá ter um prazer genuíno em não pecar. Isso é esplêndido, até certo ponto, mas parece se aplicar a uma era futura, obscura e remota, na qual dificilmente podemos ter grande interesse agora. A ciência cristã aproxima muito esse tempo. Diz que é agora e que você deve descobrir isso, assim como aproxima Deus e o revela como tudo em tudo, ao invés de uma figura obscura e distante, venerável, mas preconceituosa e cruel em pensamento. Não há delírio na ciência cristã. É como a Sra. Ed descreveu em Não e Sim, na página 19, o segundo pensamento sóbrio da humanidade em avanço.